Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Na aula de hoje vamos falar da esperança da distribuição geométrica, a demonstração. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá! Esperança da distribuição geométrica com parâmetro π. Você vai denotar como x tem distribuição geométrica com parâmetro π. Primeiro, vamos conhecer alguns resultados importantes. Então, bom, seja x um número pertencente aos reais, é um número real, tal que esse número real está entre 0 e 1. Então, nós vamos ter três somatórios. O primeiro somatório é S1. É 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, x à quarta, mais x à quinta, pontinho, pontinho, pontinho. O resultado dessa soma S1 é 1 sobre 1 menos x. Nós vamos demonstrar e vamos decorar este resultado. Agora vamos ver a soma 2. S2 é igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, mais 4x ao cubo, mais 5x à quarta, mais pontinho, pontinho, pontinho. Uma soma infinita. O resultado dessa soma infinita é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Interessante, né? Prosseguindo. Agora eu tenho a soma S3, que é 2 mais 3 vezes 2 vezes x, 4 vezes 3 vezes x ao quadrado, 5 vezes 4 vezes x ao cubo, mais pontinho, 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 infinitas vezes aqui. O resultado dessa soma é 2 sobre 1 menos x elevado ao cubo. Nós vamos demonstrar esses três resultados. Depois usaremos eles para demonstrar as fórmulas da esperança e da variância da distribuição geométrica. Então, vamos às demonstrações. Então, x é um número real entre 0 e 1. Demonstração. Em todas elas, eu vou considerar que x será um número real entre 0 e 1. Então, vamos ao primeiro. Vou mostrar que S1, esta soma, é igual a 1 sobre 1 menos x. Vamos à demonstração. Eu vou repetir aqui o S1. Então, S1, essa primeira soma, é igual a 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais x à quinta, pontinho, pontinho, pontinho. Continua aí, tendendo para infinito essa soma. Agora eu vou pegar esse S1 e vou repetir, só que eu vou multiplicar todos esses termos por x. Vamos multiplicar tudo por x. Então, nesse caso, o lado esquerdo vai ficar S1 vezes x. Vai ser igual a, multiplicando agora do lado direito. X vezes 1 dá x, x vezes x dá x ao quadrado, depois x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, depois x ao cubo vezes x vai dar x à quarta, depois você vem com x à quinta, x à sexta e prossegue com pontinho, pontinho, pontinho. Agora eu tenho essas duas expressões. Eu vou subtrair a de cima menos a de baixo. Vamos fazer subtraindo a de cima menos a de baixo. Nesse caso, eu vou ter do lado esquerdo S1 menos S1x. Vamos subtrair S1 menos S1x. Agora, do lado direito. Observe que eu tenho do lado direito os mesmos termos que estão embaixo. Ó. Eu vou fazer x menos esse x. E você vai ter x menos o x, vai cortar. Então, vai cortar. Depois, x ao quadrado em cima, menos x ao quadrado que está embaixo. Isto vai cortar x ao quadrado com x ao quadrado, o x ao cubo com x ao cubo, o x à quarta com x à quarta, e vai nesse sentido, ó, x à quinta menos x à quinta, corta. Nesses pontinhos, pontinhos, tem o x à sexta, que vai cortar com esse x à sexta.
Então, todos os termos vão cancelar, só ficarei com este primeiro 1. Então, S1 menos S1x é igual a 1. Prosseguindo, eu vou colocar esse S1 em evidência. Se você colocar o S1 em evidência, o que vai ficar aqui dentro desses parênteses? Vai ficar 1 menos, colocando essa evidência, fica x. Então, S1, 1 menos x, é igual ao 1 que está do lado direito. Esse 1 menos x, ele está do lado esquerdo multiplicando. Vai para o lado direito, vai dividindo. Então, nós teremos 1 sobre 1 menos x. Já que S1 é 1 sobre 1 menos x, demonstramos o que a gente queria. É claro que esse x está entre 0 e 1. Para x entre 0 e 1, S1 é 1 menos x e demonstramos a primeira fórmula. Então, aqui em cima, resolvemos o primeiro. Está demonstrado. Agora, vamos demonstrar a segunda fórmula, esse S2. Esse S2 é 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, mais 4x ao cubo, mais 5x à quarta, é igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Vamos lá, demonstração. Bem, para a demonstração dessa expressão, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira soma, essa que a gente acabou de demonstrar. Esse S1, acabamos de demonstrar que S1 é 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais x à quinta, mais pontinho, 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 tudo essa soma é igual a 1 sobre 1 menos x. Então, isso tudo é igual a 1 sobre 1 menos x. E aí observe que se eu derivar estas parcelas que estão em S1, eu chego em S2. Então, vamos derivar essa expressão em cima. Então, derivando esses termos que estão em S1, derivando em relação a x, vamos derivar todo mundo aqui em cima, em relação a x, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. O que vai aparecer? Então, vamos lá. Temos, derivando. Bem, quando eu derivar 1, você sabe que a derivada de uma constante é 0. Então, derivada de 1 será igual a 0, tá? Então, derivando 0 mais derivada de x é igual a 1. Mais a derivada de x elevado a 2. Derivada de x ao quadrado é 2x. Bem, você tem que saber derivar, não é? Então, para quem não sabe, vamos abrir uma observação aqui. Então, algumas observações importantes que nós vamos usar para a derivada. Então, primeira observação é a derivada que a gente usa como regra da cadeia. Dizia assim, a derivada de u elevado a n. Então, aqui, símbolo da derivada. A derivada de u elevado a n é n, u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u. Então, derivada de u elevado a n é n, u elevado a n menos 1, vezes a derivada 1'. Legal? Então, vamos fazer alguns exemplos sobre isso. Então, veja só. Se eu perguntar qual é a derivada de x elevado a n, a derivada de x elevado a n vai ser n, x elevado a n menos 1, vezes a derivada de x, que seria o x', e a derivada de x é 1. Logo, a derivada de x elevado a n, esta derivada, olha aqui, é igual a n, x elevado a n menos 1. Então, essa fórmula vai ser muito útil quando você tiver que derivar um polinômio. Então, a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, aqui, a derivada de x elevado a 2 vai ser 2x elevado a 1.
pela fórmula de cima. A derivada de x elevado a 3 vai ser 3x elevado a 2. A derivada de x elevado a 4 vai ser derivada de x elevado a 4 vai ser 4x elevado a 3. Por exemplo, qual é a derivada de x elevado a 5? Vai ser o 5 vezes x elevado a 5 menos 1, 4. Então, estamos aplicando a fórmula de cima. Ok? E assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Decore essa fórmula. Vamos voltar e aplicar isto naquelas derivadas. Então, nós vimos que a derivada de 1 era 0. A derivada de x é 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de x ao cubo é 3 vezes x, 2. A derivada de x elevado a 4 é 4 vezes x, 3. A derivada de x elevado a 5 é 5x4. E assim você vai derivando todos os termos. Aí vem pontinho, pontinho, pontinho. Agora chegamos na derivada de 1 sobre 1 menos x. Como se deriva 1 sobre 1 menos x? Vamos voltar lá nas fórmulas. Então, outra observação. Aqui na direita, nós já sabemos essa aqui, vamos ver outra observação. Eu quero saber qual é a derivada de 1 sobre u. A derivada de 1 sobre u. Pela regra da cadeia, a derivada de 1 sobre u vai ser menos u' sobre u. Menos u' sobre u. Interessante, né? Essa é a derivada de 1 sobre u. Ora, vamos fazer um exemplo aqui. Eu estava querendo ali a derivada de 1 sobre 1 menos x. Então, como exemplo, vamos fazer o u igual a 1 menos x. Aí eu pergunto, nesse caso, qual é a derivada de u? A derivada de 1 é 0, menos a derivada de x é 1. Então, u', a derivada de u, vai ser menos 1. A derivada de 1 menos x é menos 1. Legal, né? Então, agora, qual é a derivada de 1 sobre u? Ou 1 sobre 1 menos x? Então, vamos derivar 1 sobre 1 menos x. Aplicando essa fórmula, você viu que é menos u' sobre u ao quadrado. Então, menos u' aqui em cima é menos 1 sobre u ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Olhando, aqui nós temos menos vezes menos, vai dar mais. Então, vai ficar mais 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada de 1 sobre 1 menos x é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, vamos levar isto para a nossa fórmula lá. Voltando aqui, nós já derivamos tudo do lado esquerdo. Agora, vamos derivar o lado direito, que é 1 sobre 1 menos x. Acabamos de ver que essa derivada é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Isto é exatamente o nosso S2. Portanto, acabamos de demonstrar o S2. Olha a expressão que ficou aqui. Então, exatamente o S2. Então, escrevendo essa expressão, nós vamos ter S2 é igual a... Bem, 0 é 0. Então, começa com 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo, mais 5x à quarta, mais pontinho, pontinho, pontinho. Isso é igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E demonstramos S2. É evidente que esse x, como já falei várias vezes, está entre 0 e 1. Então, demonstrar aqui, ó.
Já fizemos o S2, fizemos S1 e S2. Agora vamos ver o S3. Vamos partir para a demonstração dessa terceira. Mas essa terceira eu vou fazer noutra página. Então temos aqui, ó, fizemos o S1, fizemos o S2, você tem que fazer decorar. Agora vamos para o S3. Demonstração. Lembre-se que o x está sempre entre 0 e 1. Então, quero demonstrar S3, que é 2 mais 3 vezes 2x, mais 4 vezes 3x ao quadrado, mais 5 vezes 4x ao cubo, é igual a 2 sobre 1 menos x ao cubo. Demonstração. Para demonstrar, eu vou repetir o S2, aquele que a gente acabou de demonstrar na página anterior. Então, acabamos de demonstrar que o S2 é igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo mais 5x à quarta mais pontinho, pontinho, pontinho. Toda essa soma é igual a 1 sobre 1 menos x, tudo ao quadrado. Então, demonstramos isso na página anterior, agora podemos usar. O que eu vou fazer? Eu vou derivar toda esta expressão. Então, vamos derivar S2? Então, derivando S2 em relação a x. Então, derivando S2, a expressão aqui em cima, em relação a x. Então, nós temos o seguinte, ó. Se eu derivar esse primeiro 1 aí, vai dar 0. Então, vamos fazer do lado direito, aqui em cima. Olha lá, a derivada de 1 é 0. Então, derivada de 1, é o primeiro termo, é 0. Mais a derivada de 2x. A derivada de 2x é 2 vezes a derivada de x, que é 1. Então, fica 2 vezes 1, que vai dar 2 mesmo. Mais a derivada de 3x ao quadrado. Vai ser 3, a derivada de x ao quadrado é 2x. Mais a derivada de 4x à terceira. A derivada de 4x ao cubo vai ser 4 vezes 3x ao quadrado. Mais a derivada de 5x à quarta. Vai ficar o 5, agora derivando x à quarta. Vai ser 4x ao cubo. Mais pontinho, 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 essas derivadas aqui. Isso vai ser igual a... Agora eu preciso derivar o lado direito. 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, vamos voltar lá. Voltando no nosso formulário, vamos colocar mais uma fórmula aqui para a gente decorar e recordar o cálculo diferencial. Vamos lá. A derivada de 1 sobre u ao quadrado, porque agora eu quero a derivada de 1 menos x ao quadrado. A derivada de 1 sobre u ao quadrado será igual a menos 2 vezes u' sobre u ao cubo. Essas fórmulas dá para deduzir tudo com a primeira. Então, menos 2 vezes u', a derivada de u, sobre u ao cubo. Bem, vamos fazer o nosso exemplo considerando que u é 1 menos x. Logo, u' é menos 1. Aí eu pergunto, nesse caso, qual é a derivada de 1 sobre 1 menos x ao quadrado? U é 1 menos x. Vai ser, então, aplicando essa fórmula, é menos, em cima fica 2 vezes, menos 2 vezes u'. A derivada u' ali, ó, é menos 1. Observe que a derivada é menos 1, está lá em cima. Sobre u ao cubo. Então, embaixo eu vou ter 1 menos x ao cubo. No numerador, você tem menos 2 vezes menos 1. Menos vezes menos vai dar mais. Então, em cima vai ficar 2 sobre 1 menos x ao cubo.
Então, vamos levar esta fórmula lá para a dedução. Então, vou pegar isso aqui e vou arrastar lá para a gente aplicar novamente. Então, voltando, temos aqui, do lado direito, a derivada de 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada de 1 sobre 1 menos x ao quadrado, acabamos de ver que vai ser 2 sobre 1 menos x ao cubo. Legal. Portanto, nós temos, observe que o lado esquerdo é exatamente o S3. Então, do lado esquerdo, você vai ficar reescrevendo o lado esquerdo. Olha aqui, é o S3. Então, você tem o S3, fica 2 vezes 1 dá 2. Agora fica 3 vezes 2 vezes x. Mais, olha lá em cima, 4 vezes 3 vezes x ao quadrado. Mas você tem aqui em cima 5 vezes 4 vezes x ao cubo. E assim vai, pontinho, 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 até chegar do lado direito, que é 2 sobre 1 menos x elevado ao cubo. Essa é a fórmula que está como S3. É claro que isto é verdade para o x entre 0 e 1. X entre 0 e 1. E demonstramos o S3, que era a terceira fórmula. Então, demonstrado. Fizemos o S1, S2 e agora o S3. E poderíamos usar essas fórmulas para deduzir a fórmula da média e a fórmula da variância. Então, tem esses três resultados que podemos usar. Então, vamos falar da esperança agora. Esperança da distribuição geométrica com parâmetro P. Vamos deduzir. Bem, vamos usar esses resultados. Então, observação. Já que eu estou falando da distribuição geométrica, eu vou denotar assim, ó, x. Esse símbolo tem distribuição geométrica. Então, gel. A partir de agora, eu vou escrever como gel. É comum escrever gel no lugar de geométrica. Então, temos que x tem distribuição geométrica com parâmetro P. Então, P é o parâmetro. Então, a primeira coisa é recordar. Qual é a função de probabilidade da geométrica? É a probabilidade de x ser igual a k, que será o P vezes 1 menos P, elevado a k menos 1. E este k pode valer ou 1, ou 2, ou 3, pontinho, pontinho, pontinho. Então, essa é a fórmula da função de probabilidade da geométrica, do número de ensaios até ocorrer o primeiro sucesso. Ou você também pode escrever a função de probabilidade de uma outra maneira, considerando que 1 menos P é Q. Então, podemos escrever assim, ó, a probabilidade de x ser igual a K é igual a P vezes o Q elevado a K menos 1. Para esse K, valendo 1, ou 2, ou 3, assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Lembre-se, o Q é igual a 1 menos P. Q é igual a 1 menos P. Então, você pode escrever a função de probabilidade com a fórmula de cima ou com a fórmula de baixo. Às vezes é conveniente escrever o Q em vez de 1 menos P. Mas o que nós queremos é a demonstração da esperança e da variância. Então, agora vamos partir para as fórmulas da esperança e as fórmulas da variância. A esperança tem como fórmula 1 sobre P. A esperança da geométrica é igual a 1 sobre P. 1 sobre o parâmetro. E a variância da geométrica será, bem, no numerador, será 1 menos P sobre P ao quadrado. Essa é a fórmula da variância da geométrica. Mas você sabe que 1 menos P é Q.
Então, você pode escrever a variância como sendo variância de x igual a 1 menos p é Q. Então, fica Q sobre p ao quadrado. Então, ou a fórmula de cima ou a fórmula de baixo. E agora vamos primeiro deduzir a fórmula da esperança. Então, vamos demonstrar? Então, aqui, ó. Vamos demonstrar que a esperança de x, dessa geométrica, é igual a 1 sobre p. Eu quero demonstrar isso. Então, agora para a nossa álgebra. Vamos lá. A esperança de x. A esperança de x é igual a quê? É igual ao somatório de k vezes o p, a probabilidade de x ser igual a k. Então, k vezes a função de probabilidade. Esse k vai valer de 0 até mais infinito. Agora, vamos substituir a função de probabilidade. Você vai ficar com o somatório de k variando de 1 até mais infinito. Aí, vamos lá. É p vezes o q elevado a k menos 1. Portanto, na outra linha, a esperança de x será igual a... Bem, eu vou colocar esse p para fora. O p vem para fora do somatório. Então, fica p, o somatório de k variando de 1 até mais infinito. Então, aqui dentro vai ficar k vezes o q elevado ao k menos 1. Logo, essa expressão será igual a p. Bem, vamos desenvolver este somatório. O k pode ser 1, 2, 3, então. Quando o k for 1, aqui dentro vai ficar 1, que é o k, vezes o q elevado a k menos 1. Então, vai ficar 1 vezes o q elevado a 1 menos 1 é q elevado a 0, que é 1. Agora, quando o k for 2, vai ficar, então, o k, que é 2, vezes q elevado a 2 menos 1, q elevado a 1. Então, fica 2q. Depois, nós vamos ter o k igual a 3, vezes o q elevado a 2. Depois, vamos fazer o k igual a 4, vezes o q elevado a 3. E assim vai, pontinho, 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 k igual a 5, 6, tá. Agora, olhando dentro desses colchetes, você vai observar que este resultado já é conhecido. 1 mais 2q mais q ao cubo. Olhe o S2. 1 mais 2x mais 3x ao quadrado. Repare que é exatamente a expressão do S2, onde no lugar do x você tem um q. Então, podemos reescrever isso aqui como sendo o resultado de S2. Então, isso vai ser 1 sobre 1 menos q ao quadrado. Então, vamos ter que a esperança de x será aquele p que está fora, vezes o resultado do colchete. É 1 sobre 1 menos q ao quadrado. Logo, você vai ter p vezes 1 sobre 1 menos q é p. Então, nós vamos ficar com 1 menos o p ao quadrado, pois 1 menos q é p. Então, fica p vezes 1 sobre p ao quadrado, fica p sobre p ao quadrado, que dá para simplificar o p em cima com um daqueles p's que você encontra no quadrado. Logo, a esperança de x será, simplificando, corta o p, vai ficar 1 sobre p. A esperança da geométrica com parâmetro p é 1 sobre p. 1 sobre p. E é o que a gente queria demonstrar, né? É exatamente a expressão que nós queríamos demonstrar. Então, você já sabia a função de probabilidade e agora decore a esperança. E na próxima aula nós vamos demonstrar a variância. Mas para isso vamos fazer primeiro a esperança de x ao quadrado.
Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.